resultado do seu alisamento. Eu sou Natália Buzinari, especialista em alisamento sem Formal. Você está no canal Crescendo com Emoliense. Já curte, compartilha, deixa o seu comentário. Você que é cabeleireiro, aqui você vai encontrar várias técnicas que vão te ajudar no crescimento aí no seu salão. Muitos cabeleireiros erram na hora de fazer o diagnóstico, ou melhor, tem cabeleireiro que nem diagnóstico faz. Então, você precisa sentar com a sua cliente. Esse é o momento de você saber todo o histórico desse cabelo. Fazer uma ficha de anamnese. Nela, você vai identificar o tipo de curvatura do cabelo da sua cliente, ondulado, cacheado ou crespo. Se é um cabelo extremamente poroso ou é um cabelo que não passou por tantos processos químicos, então ele tem ali um ressecamento que você pode avaliar como um ressecamento médio, ou será que essa porosidade é uma porosidade no nível máximo? Então você precisa saber quais foram os processos químicos ou não que essa cliente passou nos últimos anos. E isso é importante nos últimos anos, porque às vezes essa cliente passou uma coloração, um tonalizante, uma máscara pigmentadora 1 ano, 2 anos atrás. E se ela não cortou o suficiente, vai estar presente ainda no histórico desse cabelo. Então, o indicado é você falar para sua cliente, explicar para ela que ele não saiu totalmente. E por que eu estou falando isso? Esse resquício de tonalizante, coloração antiga, pigmento, traz para o fio uma porosidade, um ressecamento. Então, você precisa explicar para a cliente que é necessário tratar o cabelo, fazer uma pré-química. Sim, fazer uma pré-química antes de alisar. Você pode e deve tratar o cabelo antes de fazer o alisamento. Não vai interferir no resultado final do cabelo alinhado, liso. Outra questão, você precisa identificar se essa cliente foi nos últimos meses, semanas, piscina, praia. Por quê? Se ela foi principalmente em uma piscina ou se ela tem em casa um sistema de aquecimento solar onde a tubulação é de cobre, possivelmente esse cabelo ele vai ter acumulado resquícios de metais pesados. Não só por isso, a própria torneira, quando a gente vai lavar um cabelo, né, tem metal pesado ali também. Então, esse diagnóstico, quando você verifica que essa cliente passou por uma piscina ou se ela tem contato com essa tubulação de cobre em sua casa, você precisa fazer uma higienização com algum shampoo quelante. Esse shampoo quelante ele vai reter os metais pesados, porque isso lá na frente vai ajudar a não atrapalhar o resultado do alisamento. Então você tem que ter o diálogo com a sua cliente. Saber também, outra questão importante, o motivo no qual ela te escolheu. Sim, porque às vezes ela já foi em algum outro profissional e não obteve sucesso naquele alisamento. Saber por que ela está escolhendo você para ser o cabeleireiro dela. Porque aí você também começa a traçar o perfil da sua cliente. Outra questão, perguntar para a sua cliente onde incomoda mais. Porque às vezes a cliente ela está muito incomodada com essa parte da frente, que é o que a maioria questiona, e com a nuca. A cliente vai na academia ou faz alguma atividade física, então ela fica incomodada com esses cabelinhos, essa região frontal nossa, e costuma até dizer que aqui atrás não incomoda. Então você tem que entender a dor dessa cliente. Algumas cacheadas podem te procurar e falar para você que elas querem mais praticidade. Então entender a história da sua cliente é importante, você tem que trazer ela para você. Você tem que definir a curvatura, você tem que definir o grau de porosidade, o histórico químico dela, se ela passou por outros processos químicos, se ela está alisando pela primeira vez,
Tudo isso tem que ser conversado. Fazendo o diagnóstico certo, você vai tomar as decisões corretas. Você não vai trabalhar no escuro, sem saber o seu passo a passo, sem saber por onde começar. Não, você vai saber exatamente como conduzir esse alisamento, até o ponto que você chegar nos próximos passos: higienização, aplicação, tempo de pausa, pranchada. O diagnóstico vai determinar tudo isso. Então você não pode deixar de fazer o diagnóstico na sua cliente. No final do diagnóstico, quando eu identifico que o cabelo da minha cliente é um cabelo poroso, ressecado, eu vou entrar com um tratamento, uma pré-química. E eu preciso fazer isso porque o cabelo, quando ele é poroso, ele não vai responder ao alisamento da forma que deveria. O produto, ele não vai permear pelo fio da forma que ele deveria se esse cabelo não estiver tratado, não estiver saudável. E lá na frente o resultado vai ser um cabelo que não vai estar 100% liso. Então, eu gosto muito de usar a máscara da Recompor, da Emolience. Na composição dela, ela tem óleos, silicones, manteiga, que vão ter a função de nutrir esse cabelo. Além disso, ela tem um ótimo condicionamento que vai oferecer um desembaraço melhor desse cabelo, devido ao ativo de quaternários de amônio que ela tem aqui na composição. E a Recompor também age como uma leve reconstrução, porque ela tem queratina hidrolisada e ceramidas. Então, gente, você, cabeleireiro, tem que identificar o ativo que você vai trabalhar. A máscara que você for selecionar, ela tem que ter ativos de nutrição. A máscara ela precisa ter aminoácidos. Um cabelo que vai passar por um processo de alisamento recebe muito bem uma máscara que vai proporcionar esse efeito de um cabelo mais emoliente, mais nutrido, mais sedoso. Não se apegue a marcas, se apegue ao ativo. Você tem que saber identificar o rótulo, saber ler a composição para você escolher o ativo correto para usar na sua cliente. Não generalize, não use um único produto para todas as clientes. No caso de uma cliente com um grau de porosidade e ressecamento alto, eu entro com a Recompor da Emolience. Mas se essa cliente chegasse para mim com um cabelo descolorido, elástico, emborrachado, primeiro que eu não iria de imediato fazer o alisamento. A gente precisa iniciar um cronograma capilar. E, no caso, eu não usaria essa máscara de imediato. Eu já entraria com o lift capilar da Emolience, para trazer mais resistência para esse cabelo, uma reconstrução potente. Você fez o diagnóstico e descobriu que a sua cliente foi para a piscina. Ou então a sua cliente ela é toda cacheada, usa muito ativador, muitos óleos. Gente, quando você vai fazer o alisamento, você precisa, na parte de higienização, saber higienizar da forma correta. E eu digo isso porque muitos gostam de usar o shampoo anti-resíduo. Não se usa mais shampoo anti-resíduo para fazer o alisamento sem formol. Ele faz uma limpeza muito abrasiva. O shampoo anti-resíduo ele pode deixar o cabelo da sua cliente muito mais ressecado. Não use shampoo anti-resíduo. No meu caso, eu gosto de usar o shampoo de carvão ativado da Emolience, da linha Crescer. Ele vai me proporcionar a função quelante para poder reter os metais pesados que se acumulam no cabelo, porque os produtos que as clientes usam em casa, muitos cremes, óleos, ativadores, se não for feita uma higienização correta, eles vão acumulando aqui no cabelo.
O cobre presente na piscina, em sulfato de cobre, ou na tubulação de cobre, igual eu falei, da placa de aquecimento, também vai acumulando. E isso interfere no resultado do seu liso. Você sabia disso? Se você não sabia, comenta aqui, deixa aqui o seu comentário se você já tinha ouvido falar ou não sobre esse assunto do cobre. Então você precisa ter um shampoo de qualidade. O shampoo de carvão ativado, ele faz uma limpeza suave, sem agredir o fio. E é exatamente isso que a gente precisa na hora de fazer um alisamento. Lembra do diagnóstico que eu falei com vocês? Olha quanta coisa você tira desse diagnóstico para conduzir o seu alisamento. Não deixe de fazer esse passo a passo para você ter bastante sucesso no seu resultado. A progressiva Gold More é uma progressiva sem formol. Ela tem na sua composição o ativo alisante, ácido lático, ácido hialurônico e mais 10 ativos de tratamento. Tem que deixar bem claro o seguinte, progressiva não trata o cabelo, mas na composição da Gold More tem ativos que vão ajudar a proteger o fio durante o processo da química, porque toda química vai surgir uma agressão para o fio. Então, ela tem sim na composição ativos que vão fortalecer esse fio e ajudar a proteger ele na hora do alisamento. Na hora da aplicação da progressiva, deixa o cabelo úmido. Não é deixar ele pingando, mas deixa ele úmido, porque a presença da água vai facilitar com que o ácido chegue no interior do fio e agir lá no córtex. Então, você precisa se certificar que na hora que você estiver aplicando o produto, todos os fios estejam com o produto. Eles precisam estar embebidos, mergulhados no produto. Porque se tiver apenas alguns fios com produto e outros sem, você vai ter um resultado de um cabelo desalinhado. Vai te causar problemas lá no resultado final. Outra questão, quando você for aplicar, não aplique diretamente no couro cabeludo. Deixe o cabelo com 90 graus, aplique na mecha por cima, na mecha por baixo, próxima à raiz, mas sem encostar no couro, e vem com um pente para poder espalhar esse produto para o comprimento e ponta, se for, no caso, para fazer cabelo todo, né? Então, você vai estar protegendo o couro cabeludo da sua cliente. Consequentemente, você vai estar evitando que a sua cliente tenha um caso de descamação, uma coceira, porque algumas clientes têm um couro cabeludo mais sensível. Você precisa deixar a sua mecha 90 graus para não encostar o produto no couro cabeludo. O pincel, você não precisa fazer esse movimento, vem dando batidinhas por cima, por baixo, e com um pente você vem distribuindo esse produto, comprimento e ponta. Você não pode pegar mecha grossa, porque aqui nesse meio não vai ter produto e o cabelo não vai alisar. Você precisa pegar mechas finas, aí todo o cabelo vai estar embebido com o produto. O selamento é uma das partes mais importantes na hora que você estiver fazendo o seu alisamento. Lembra lá do diagnóstico? Então, lá você vai determinar qual vai ser a temperatura que você vai usar na chapinha, a velocidade que você vai passar, deslizar no cabelo, uma velocidade alta, média, devagar, e o número de passadas. Então, voltando lá no diagnóstico, a gente, quando chega na etapa do selamento, vai ter todas as respostas, porque você já identificou a estrutura do cabelo que você está trabalhando. Muitos cabeleireiros erram
e não deixam a divisão do cabelo limpa, deixam uma divisão poluída, como essa que eu coloquei aqui, olha. Tá vendo? Que aqui eu amarrei o cabelo, mas ficou um cabelinho aqui fofinho. Quando eu vier com a chapinha, veja bem, a chapinha, ela não tá encostando aqui na raiz do cabelo que eu tô pranchando, porque esse de cima tá atrapalhando. A minha divisão não está limpa. O que eu preciso fazer? Prender o cabelo de cima. Observa como a minha divisão ficou limpa. Agora sim, eu consigo pranchar e a minha piastra, ó, ir lá na raizinha. Porque se você não consegue atingir a raizinha da sua cliente, vai ficar uma raiz mais marcada, uma raiz mais altinha, principalmente se você estiver fazendo um cabelo crespo ou muito cacheado. Você tem que trabalhar essa raiz, deixá-la bem alinhadinha, não pode ficar amassada. Então deixa a sua divisão limpa na hora que estiver pranchando. Outro erro muito comum entre os cabeleireiros é na hora de pranchar o cabelo, a cabeça da cliente não está posicionada da forma correta. Você, como profissional, tem que falar com a sua cliente, abaixa o queixo, levanta o queixo, tomba para um lado, tomba para o outro, porque a posição tem que ser favorável para você, cabeleireiro, que está pranchando esse cabelo, porque é o seu trabalho. Então, assim, você tem que entregar um resultado de excelência. O que eu vejo alguns profissionais fazendo de forma errada? Chega aqui, Isaac, para me mostrar. A angulação da mecha. Eu peguei mecha fina, não pode ser mecha grossa. Tem que trabalhar com bastante calma, cautela, paciência. Se eu não elevo essa mecha, se eu faço isso aqui e venho com a prancha, olha até onde que a minha prancha tá chegando, gente. Até aqui. Essa região ficou toda fora da chapinha. Não vai alisar. Cabeleireiro, você precisa erguer a sua mecha 90 graus e ó, ir lá na raizinha. Tá vendo? Olha a diferença. Eu consigo chegar lá na raiz da minha cliente. Da outra forma, eu não estava conseguindo. Cabeleireiro, comenta aqui algum erro que você já cometeu no seu dia a dia de salão na hora de fazer o alisamento, mas hoje você não comete mais. Eu quero ver o que já foi um pesadelo para você, mas hoje você já conseguiu resolver. Vamos lá, mais um erro que alguns cabeleireiros cometem. Vocês já devem ter visto algumas clientes que depois que lava o cabelo em casa, tá com o cabelo todo alinhadinho, a raiz, o comprimento, mas quando chega nas pontas, tá tipo uma ponta inflada. Eu vou mostrar para vocês por que isso acontece e como resolver isso para você não cometer mais esse erro. E se você não sabia o motivo de acontecer esse problema, agora você vai descobrir. Olha só. O profissional vai, trabalha a raizinha, muito bem trabalhada, trabalha o comprimento, muito bem trabalhado, mas quando chega na ponta, a chapinha, ela abre. O cabeleireiro faz isso aqui, ó. Abre a chapinha. Você não termina o alisamento. A gente abre, ó. Consequência disso, a ponta não fica alinhada. Fica uma ponta desorganizada, inflada. Então trabalhe dessa forma. Fecha a chapinha até o final.
Você precisa que ela fique, ó, fechadinha até o final. Não precisa ficar toda a vida ali na ponta, porque a gente sabe que é uma região, é um cabelo mais antigo, mais velho. Então, pode ser que esteja mais fragilizada essa região das pontas. Mas você não pode fazer isso aqui, ó. Não pode. Tem que passar e com ela fechada, ó. Aí sim, você selou esse cabelo. Esses foram alguns erros que podem estar sabotando o resultado do seu alisamento. Não é difícil alisar um cabelo, mas você precisa saber onde você está errando, porque nem sempre é o produto, é a técnica que você está usando, ou então aquele cabelo que você avaliou não está apto para receber o alisamento naquele dia. Por isso, o diagnóstico ele é fundamental. E aqui nós trabalhamos exatamente dessa forma. Iniciamos fazendo a análise dessa cliente e a partir dali, que vai ser o nosso ponto inicial para todas as outras tomadas de decisão durante o processo do alisamento. E aí, vocês gostaram dessas dicas que eu passei aqui para vocês? Já passaram por essa situação ou estão passando e agora vão fazer de uma forma diferente? Então deixa aqui nos comentários, eu quero saber como que está sendo, qual é a dificuldade de vocês. Não deixe de se inscrever no canal Crescendo com a Emoliense, curte, deixa seu like, compartilha com outros cabeleireiros. E até a próxima!